E aí, pessoal? Belezinha? Gente, então, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Sigley Oliveira e vamos começar já, né, resolvendo os exercícios da nossa aula anterior, beleza? Então, vamos lá. Identifique os artigos nas seguintes frases e classifique-os como definidos e indefinidos. Então, vamos lá, só para a gente relembrar. Artigo é a classe gramatical que acompanha o substantivo, definindo ou indefinindo ele. Ele tem variação de gênero e de número, ou seja, ele pode estar no singular e no plural, e ele pode ter feminino e masculino. Se o meu substantivo for masculino, o meu artigo vai ser masculino. Se o meu substantivo for feminino, o meu substantivo vai ser feminino. O meu artigo vai ser feminino. Então vamos lá. Isso quer dizer que só substantivos femininos, que substantivos femininos são só para homens e substantivos masculinos e substantivo feminino são só para mulheres? Não. Então, por exemplo, o menino foi para a rua, a menina foi para a rua. As crianças foram para a rua. Criança serve tanto para menino quanto para menina. Mas quando a gente vai usar o artigo, a gente vai usar o artigo feminino. O artigo feminino, a. A criança está doente. Quando eu digo a criança está doente, eu não sei se é um menino ou uma menina. Quando eu digo a pessoa chegou atrasada, eu não sei se é um homem ou uma mulher. Por quê? Porque a gente pode usar esses substantivos para falar dos dois gêneros. E o artigo que irá acompanhá-los e terão que concordar com o gênero deles. Então, criança é uma palavra que não tem gênero. Pessoa é uma palavra que não tem gênero. Beleza? Então, vamos lá. Tínhamos aqui, né? Então ficou. Rita é uma pessoa muito talentosa. Uma, ele é um artigo indefinido no singular. Beleza? Fábio comprou o bolo de aniversário para Diego. O é artigo definido no singular. Antônio tem uns amigos muito comunicativos. Uns, substantivo indefinido no plural. A história de Robson foi contada em sua escola. A, artigo feminino no plural, no singular, perdão. Ernesto comprou umas frutas para comermos de sobremesa. Umas frutas para comermos de sobremesa. Esse umas, artigo indefinido feminino no plural. Beleza? Então vamos lá. Coloque o artigo definido diante dos nomes: Andrades, Argentina, Centro-Oeste, Estados Unidos, São Francisco, Pereiras, Espanha. Então, alguns como sobrenomes e assim vai. Então vamos lá. Os Andrades. Ó, o professor colocou tudo maiúsculo aqui só para ficar fácil para a gente ver. Então, os Andrades. Os Andrades. Certo? Falando da família Andrade. Então a gente se fala os Andrades. A Argentina, né? A nação argentina. O Centro-Oeste, região. Os Estados Unidos, país. O São Francisco, o Rio. Os Pereiras, família de volta. E a Espanha, país. Beleza? Então, vamos lá. Assinale a alternativa que contém uma frase cuja palavra destacada é um substantivo. Então, vamos lá. Os substantivos a gente aprendeu, né, já retomando o que o professor falou na outra aula e no início dessa, que o substantivo ele é a classe gramatical que ele dá nome às coisas. Então, o substantivo, a gente pode ter ele comum e próprio, né? Comum, mesa, próprio, Sid Gley. Comum, professor, próprio, Sid Gley.
ele pode ser primitivo e derivado. Ou seja, pedra é primitivo, pedreira é derivado, porque a gente usou a palavra pedra. Lembra que a gente viu aglutinação e justaposição? É agora que a gente vai ver. Que a gente viu sufixo, prefixo, a gente viu para a gente chegar aqui e já conseguir entender isso. Então a gente tem pedreira, pedraria, pedrada, né, pedrão. A gente consegue ter essa ideia. A gente vai ter o simples e composto. Simples quando ele só tem um radical, né? Roupa. Roupa é um substantivo, só tem um radical. Agora, guarda-roupa é um substantivo composto, porque nós temos duas palavras que formam uma, certo? Vamos ter também as palavras... vamos ter também alguns outros tipos de substantivo, que a gente vai ver mais para frente. Então, tem verbo que pode virar um substantivo. Como que a gente vai transformar isso? Quando a gente faz uma substantivação. A gente vai ver mais para frente, tá? Então, vamos lá. Assinale a alternativa que contém uma frase cuja palavra destacada é um substantivo. João disse que ama Maria. A ama atendeu as crianças. Meu velho não se esquece do meu aniversário. O primeiro dia de aula é sempre emocionante. Ó, assinale a alternativa que contém uma frase cuja palavra destacada é um substantivo. Vai, pausa aí e faz. Beleza? Então, essa palavra é a ama atendeu. Ó, ama é a pessoa que cuida, certo? Então, olha lá, ama indica uma pessoa, substantivo comum. A alternativa indica a relação que não é de próprio substantivo, já as palavras velho e primeiro não são substantivos e respectivos contextos. Então, olha lá. João disse que ama Maria. Então, aqui é um verbo, é um sentimento. É o sentimento do amar. Meu velho amigo não se esqueceu do meu aniversário. Meu é pronome possessivo. Velho é adjetivo, é uma característica que eu estou dando para a pessoa. E amigo seria o meu substantivo, né? O primeiro dia de aula é sempre emocionante. O primeiro aqui ele está fazendo o papel de numeral ordinal. Belezinha? Então, vamos para o próximo exercício. Dadas as palavras abaixo, marque a alternativa que contém substantivo primitivo seguido do seu derivado. Então, substantivo primitivo, lembra que o professor falou agora há pouco? É a forma original do substantivo. E o derivado é algo que derivou dele. Então, nós tínhamos pedra e pedreira. Beleza? Então, olha lá. Fé, ferida. Flor, florista. Mar, marmota. Capa, capoeira. Pausa aí e vai. Belezinha? Vamos lá, então. Flor e florista. Então, ó, fé, né? Seria fervoroso. Então, fé, fervoroso. Ferida, não. Ferida, né, é um machucado que nós temos. Mar é um substantivo, mas marmota é o nome de um animal, não é formação de palavra. Então, não dá. Ele é um substantivo comum de um animal. Capa é a capa que a gente coloca no bujãozinho, né? O Batman usa capa. E capoeira não quer dizer que um é derivado de outro. A alternativa correta é a letra B, pois é a única que apresenta um substantivo simples e após sua correta forma derivada. Trata-se de uma derivação sufixal pela inserção do sufixo ista, que nem a gente viu lá nas aulas dos istas. Beleza? E, né, de novo, sobre os estudos do substantivo é correto afirmar que palavras de qualquer classe a que se acrescenta um artigo pode se transformar em um substantivo. O viver, o olhar. Os substantivos são divididos somente entre concretos e abstratos, independentemente do contexto em que se realizam. Substantivo é a classe de palavra que dá nome ou qualidade aos seres. Substantivos abstratos designam qualidades, ações, seres imaginários e fenômenos meteorológicos. Pausa aí e vai. Vamos lá então? Então a primeira, gente. Palavras de qualquer classe que se acrescenta um artigo pode se transformar em um substantivo. Então, o viver. Viver é um verbo, ele é terminado em segunda conjugação. Verbos terminados em
er. O olhar, verbo de primeira conjugação. Verbos terminados em ar. Mas quando eu coloco um artigo antes deles, eu estou substantivando eles. Então, por exemplo, seus olhos castanhos são lindos. Certo? Castanhos é adjetivo. Agora, quando eu falo o castanho dos seus olhos são lindos, aí eu estou falando do castanho. O castanho passa a ser um substantivo, beleza? Pessoal, tarefa de casa. Vamos lá? Copia aí, pausa e copia. Beleza? Próximo aí também. Pausa e copia. Próximo aí também. Pausa e copia. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.